Carlos Grebe continua comigo e Rodrigo Oliveira, o nosso Mister R, vem somar, vem abrilhantar o papo antagonista, porque Fernando Haddad deu declarações hoje que estão repercutindo, causando uma comoção nacional. O quanto que ele enrolou, o quanto que ele está com dificuldade de equilibrar os pratinhos diante dessas ambiguidades, para dizer o mínimo, de Luiz Inácio Lula da Silva, o Mister L. Boa noite, Rodrigo Oliveira. Amado mestre, antes de começar, queria dizer da sua sapiência, da toda a sua eloquência, tudo que o Haddad não teve na coletiva de hoje, né? Haddad enrolou, não convenceu ninguém, os mercados fecharam em outro banho de sangue, né? Desde sexta-feira, os mercados têm reagido muito mal ao que está acontecendo, as falas do Lula, né? Hoje a expectativa era que o Haddad tentasse passar um pano, falar, não, a gente vai conseguir, mas ficou pior ainda a emenda que o soneto. O Haddad acabou falando que a minha meta com estabilidade de 2024, eu vou correr atrás, né? Quer dizer, a meta é dele, não é do governo. Aí, amigo, ninguém quis saber de mais nada, né? Todo mundo vendendo o famoso kit Brasil e indo embora. O dólar subiu, o juros subiu e a bolsa caiu. É basicamente isso o resultado dessa fala deslocada do Lula e depois de uma tentativa de remendo muito ruim do Haddad também, né? Mas o que eu fiquei pensando quando você começou a falar, Rodrigo, é que esse tom aí é uma mistura de Rolando Lero com o Cid Moreira narrando as peripécias do Mister M, grande mágico, ilusionista. Sim. Não é Hoje, verdade? isso, É hoje, uma bela inclusive, composição narrativa essa. Amado mestre, Mister na M. sexta-feira, enquanto eu vi a repercussão do Lula falando, eu me lembrava de Cid Moreira, que deveria estar falando assim: ah, Mister L, como você vai sair dessa? Porque Só no eu fim posso imitar o Cid Moreira aqui. Eu sou o único que tem as características físicas para fazer isso. E que vem para o programa de bermuda, né? Mas só aparece a parte de cima e tal. Muito bem, o ministro da Fazenda tentou explicar o que o Lula quis dizer ao colocar em xeque a meta de déficit fiscal zero. Tentou explicar, e será que ele explicou? Vamos acompanhar. O que o presidente se preocupou é com aquilo que eu vou contar para vocês que está acontecendo, né? Eu tenho dito desde julho que a arrecadação vem sofrendo por uma série de fatores, né? Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros, e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, como vocês sabem. Mesmo quando o faturamento se mantém, e vocês sabem que o PIB está crescendo esse ano acima das projeções de mercado, mas mesmo quando o faturamento das empresas se mantém, mas você tem o efeito sobre a rentabilidade das empresas, isso está afetando a arrecadação desses dois tributos importantes, um dos quais diretamente relacionado ao FPM e ao FPE, razão pela qual os prefeitos e governadores bateram a porta do Ministério da Fazenda buscando reposição dos repasses que foi garantido pelo presidente da República semana passada com a sanção da lei complementar que garantia um aporte adicional de repasse para que não houvesse descontinuidade de serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde. Gente, o que é isso, senhor? Como dizia minha avó, hein? Parece aqueles manuais de como permanecer falando sem dizer absolutamente nada. Você vai elencando ali palavras e faz um raciocínio longo, um parágrafo interminável com muitas vírgulas. Umas siglas, FPE, FPL. Isso, um monte de siglas. Rodrigo, você entendeu onde o Haddad quer chegar? Vamos lá. E aí é pior ainda quando entende, viu? Porque ele coloca a culpa em duas medidas que foram tomadas lá em 2017, que mudam a base de arrecadação, isto é,
tem menos dinheiro para você arrecadar sobre, né? A explicação é meio complexa, mas assim, você considera menos os lucros das empresas, elas têm descontos, elas tiram do lucro antes de incidir o imposto. Então, um deles é a subvenção do ICMS, que está em votação na Câmara, que é a medida provisória 1185, se não me falha a memória, e a outra é uma decisão do STF, que tirou o ICMS também do PIS/COFINS, da base de tributação do PIS/COFINS. Muito bem, né? Ninguém precisa entender isso. Basta entender o que eu vou falar agora. Em 2017, o presidente Temer, inclusive, vetou essa emenda que colocaram nessa lei complementar 160, que é a lei que fala aí da subvenção do ICMS. E esse veto caiu, inclusive, com a votação majoritária do nosso querido Partido dos Trabalhadores, que agora está sentado em cima desta bomba. Mas o que o Haddad quer dizer é que é o seguinte, olha, isso existe desde 2017, que isso não é cobrado. Mas agora, aos 45 do segundo tempo, novembro praticamente, de 2023, o Lula acordou. Né? Teve que passar um tempo no país, eu acho que deu tempo do Haddad conversar com ele, porque o Haddad disse que foi ele mesmo que apresentou isso para o Lula. Olha, temos esse problema, isso vem desde 2017, e agora a gente se mancou que, pô, se isso aqui não for mudado, não vamos ter dinheiro, como é que se fala, suficiente para pagar aquele monte de gasto que a gente aumentou. E aí é simples, né? Qualquer pessoa que já recebeu um salário e já pagou conta na vida, mensalmente, qualquer boleto, vai saber que a única ponta que você controla é a ponta dos gastos. É a despesa que você controla. Você pode cortar a despesa, você pode gastar mais. A receita, amigo, é uma conversa sempre complicada. Afinal de contas, você tem que ir lá até o seu chefe e falar, chefe, querido, né, magnânimo, preciso de um aumento. Mas por que você precisa? Porque eu resolvi que agora eu vou ter Netflix, HBO Max, Star Plus, tudo que é streaming, porque eu estava com a minha TV sem muitas coisas para passar e agora eu quero ser mais feliz. Pronto, olha que coisa boa. É justo, mas o chefe não vai dar o aumento, e é isso que está acontecendo. Que bom que você sabe, né, Mr. R? Bem que eu tentei, amado mestre. Captei para essa mensagem. Em outro momento, Haddad, estou com maneira de falar Haddad, se esquivou de cravar o compromisso do governo com o déficit fiscal zero, demonstrando irritação na coletiva. Ele estava irritado hoje, o Haddad. Vamos assistir. Fazer o que fazia no passado. Inventa um imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, essa é a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. Tem dois pontos aqui que a gente observou antes de passar para a análise econômica do Rodrigo. Primeiro que eu estava pensando, Graeb, é como os petistas têm um certo horror a prestar contas. Quando eles são questionados, confrontados, e as pessoas ficam lá, a conta não está fechando. Não estou entendendo, né? Não estou entendendo, você pode explicar direito. Olha, é isso aí, entendeu? Se você quiser entender, você entendeu. Se você não quiser, não entendeu. Mas eu vou fazer aqui a minha parte. Eu tenho o compromisso. Sim, o seu compromisso. E daí? Né? Qual é a medida para alcançar esse resultado? Já que o senhor é uma autoridade pública e a sociedade
tem o direito aqui de saber qual é o plano, qual é a estratégia, porque não está claro. A gente está somando isso aqui com isso aqui e não está dando isso aí no final. Não, mas eu tenho o compromisso, tá? Aí ele fala, né? Não, mas precisa do apoio político, do Congresso, do Judiciário. Aí o Graeb falou aqui no estúdio. Fala, E Graeb. do presidente, né? Que é esse que faltou, principalmente, né? Eu concordo contigo, os petistas odeiam dar explicações, Ok. mas é que eu acho que o Haddad chegou hoje para essa com raiva do Lula. Mas não pode falar. Não pode Imagina. falar, tem que descontar em Chateado alguém. com o Desconta pai, na imprensa. né? Desconta no coitado da imprensa, sempre desconta no mensageiro. Porque o Lula deixou o Haddad pelado no meio da praça na sexta-feira, quando falou aquele negócio que não queria mais déficit zero e tal. Ou seja, o cara está realmente há um ano, todo mundo sabe que não ia chegar no déficit zero, mas ele está com esse discurso. Vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás. É Daí tipo veio- o Donald Trump com o muro na fronteira, Exato, né? exato. Todo mundo sabe que não vai dar para construir tudo. Não, mas vamos. Mas tinha funções essa insistência. Primeiro, evitar que acontecesse isso que aconteceu com o mercado, essa explosão de juros, essa explosão de dólar, caramba. E, em segundo lugar, ajudar o Haddad a negociar com o Congresso. Agora ele perdeu a alavanca que ele tinha com o Congresso e o mercado já foi, né? Então ele deve estar com muita raiva do Lula, muita raiva. Agora, vai ficar lá, né? Não vai romper com o painho, não vai fazer nada dessas coisas aí que, né, alguém com um pouco mais, que não fosse político, que não tivesse, sei lá, eu quantos 30 anos de PT, talvez fizesse. Falasse, bom, se você me autorizou Se desse tivesse jeito... mais fibra moral... Talvez, né? Talvez. Você me desautorizou desse jeito, então ache alguém para fazer o serviço o sujo, Lula. Ache alguém para ir lá negociar com o Congresso. Você tirou completamente as minhas condições de fazer isso. Tchau. O Haddad não vai fazer isso, né? São 42 mil reais salário de ministro, mais 40 mil de boquinha em Itaipu Binacional, senhoras e É senhores. verdade. Por aí, Tinha né? me esquecido disso. Por aí. É bom a gente lembrar, que o pessoal esquece da remuneração, mas não esquece, não. Aqui a gente precisa lembrar que esse pessoal tem cargo e ganha um dinheirinho muito bom no fim do mês. Varia aí entre 70 e 80 e poucos mil reais a bufunfa de ministros que tem uma boquinha extra no conselho para participar de uma reunião por bimestre, né? Às vezes são 6 por ano. E deve ser por Zoom ainda por cima, né? Exatamente. O cara deve ser chinelo e de pantufa. Sem falar muita coisa. Rodrigo, do ponto de vista econômico, o que você destaca para a gente desse comentário irritadiço de Fernando Haddad? Eu acho que é isso. Eu acho que o Graeb acertou o prego na cabeça, né, como dizem os americanos. Na verdade, ele fala, olha, falta apoio político. E aí ele fala logo em seguida, está muito dilmando, né, de tanta raiva que ele estava dilmando. Ele falava as coisas e se desmentia logo em seguida. Falta apoio político, que eu tenho no STF e no Congresso. Ora, se falta apoio político e ele tem nesses dois lugares, onde está faltando apoio político, meu caro? E aí eu acho que merece uma frase também filosófica moderna, contemporânea, não tanto contemporânea assim, mas o Haddad, que é um bom violeiro, vai lembrar que se eu fosse homem, tu ultraje a rigor, né? Eu acho que é isso. Se fosse homem, tinha pedido demissão hoje, tinha ido embora, porque ele foi humilhado pelo presidente Lula. Que fique claro que o Rodrigo está usando essa expressão no sentido de ter fibra, né, de ter maturidade, ter desprendimento e independência para se comportar de uma maneira a não passar por esse tipo de embaraço que é deixado pelo chefe.